Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal, mais um vídeo ASMR. Todo vídeo eu tô falando isso, gente, mas é porque eu estou gravando à noite, tá ficando melhor pra mim e depois que a Aurora dorme, né, minha gente, então tem que falar baixo pra não acordar ela. Trouxe mais um vídeo pra vocês essa semana. No vídeo de hoje, conforme prometido na última resenha, que caso você ainda não viu ainda, vou colocar nos cards pra você conferir, eu prometi trazer pra vocês a resenha dessa paleta maravilhosa, lançamento babadeiro e super aguardado pela minha pessoa, da Ruby Rose, que é a paleta Soft Nude Palette. Por que eu tava aguardando ansiosamente pra testar essa paleta? Porque ela promete ser dupe da paleta mais linda da minha vida, da minha paleta favorita de todos os tempos, que é a paleta nude da Huda Beauty. Então, Ruby Rose realizou o meu sonho de ter um dupe baratinho dessa paleta que é caríssima e maravilhosa. Então, sem mais delongas, eu já vou começar mostrando pra vocês a comparação das duas paletas. Começando mostrando a embalagem da paleta Soft Nude da Ruby Rose. Eu achei muito bonita a embalagem. Vendo essa proposta da marca de embalagem de papelão com a tampa transparente, não tem espelho, é bem simples a embalagem, mas bem bonita ao mesmo tempo. São 17 sombras e um corretivo, um primer assim, corretivo barra primer de sombras. E primeiramente eu vou mostrar pra vocês a comparação das sombras mates. O primeiro swatch vai ser o swatch da paleta da Ruby Rose e o segundo vai ser o da Huda Beauty. E, gente, eu não sou muito fã assim de fazer swatch em braço e nem em dedo, porque muitas das vezes a sombra se comporta de uma forma muito diferente na pálpebra. Então, às vezes a sombra fica linda no swatch no braço, mas quando você vai trabalhar ela no olho com o pincel e tudo mais, é outra história. Então, por isso que eu não sou muito fã de swatch no braço, mas é mais pra vocês terem uma noção das cores e se são parecidas ou não. Eu achei assim que a maioria dos tons é sim similar, não é uma coisa assim idêntica. Tem alguns que são mais claros, outros que vão puxando para outros tons, mas de modo geral eu achei que os tons são bem similares, bem parecidos. É como se tivesse sido uma inspiração mesmo na paleta e não uma cópia fiel. Com relação às sombras cintilantes, não são sombras cintilantes assim, digamos, porque tem uma sombra que é cintilante normal na paleta da Huda e as outras são sombras que eu não sei qual é o nome desse tipo de sombra, mas são sombras bem diferentes das sombras cintilantes que eu já usei na minha vida. Elas são muito brilhosas, é como se fossem sombras cintilantes com brilho, assim, com glitter dentro delas. É simplesmente maravilhosa esse tipo de sombra, eu não sei o nome, mas é maravilhosa. E eu percebi que a diferença fica nisso, porque acaba que as sombras da paleta da Ruby Rose são sombras cintilantes normais, enquanto as sombras da paleta da Huda tem esse diferencial a mais de ter essa fórmula que eu não sei o que é, como eu falei pra vocês, mas que é maravilhosa e é única, porque realmente acho que vocês vão conseguir ver bem aí na câmera, nas imagens. Fica um brilho assim muito lindo, muito maravilhoso, o que não fica nas sombras da Ruby Rose, que são lindas também, são maravilhosas, são sombras cintilantes super pigmentadas, mas eu queria deixar bem claro que tem essa diferença assim entre essas sombras com a da paleta da Huda. Já com relação à única sombra cintilante mesmo assim, digamos, que tem na paleta, que é essa sombra aqui do canto, achei a sombra mais parecida entre as duas, assim. É uma sombra linda e nas duas paletas ela é muito pigmentada e elas são realmente muito parecidas. Bom, ficou faltando mostrar os glitters pra vocês e eu não achei os glitters parecidos, tá, minha gente? Primeiro, com relação à textura, eu achei que os glitters da Ruby Rose são um pouquinho mais grosseiros, enquanto o da Huda são mais fininhos. E também com relação à tonalidade, eu não achei que são semelhantes, assim, iguais. Principalmente esses glitter aqui, o da Ruby Rose ele é bem puxado pro vermelho, enquanto o da Huda fica mais pro rose gold mesmo. É tipo isso, assim, a diferença entre os dois glitters. E fica meio assim a diferença entre eles. Eles são mais puxados pro vermelho, assim, pro avermelhado. Os da Ruby Rose quase que não sai. Enquanto os da Huda são mais claros e mais puxados pra essa pegada de rose gold. Enfim, acho que já mostrei tudo, já mostrei a embalagem pra vocês. Falta falar do preço, né, minha gente? Que é o que importa, no final das contas. Enquanto a paleta da Ruby Rose tá saindo ali em média de 35 a 40 reais, a paleta da Huda Beauty está custando 65 dólares. Gente, eu estou chocada, achava que era mais barata. Meu Deus, ainda bem que ela me mandou. 65 dólares na gringa e mais de 400 reais aqui no Brasil. Enfim, minha gente, vamos ao que interessa, vamos ver como é que essa paleta vai se comportar nos olhos, que eu não aguento mais, eu quero testar ela, eu não testei ela até agora. Que eu queria testar junto com vocês em vídeo. Já dá pra notar, minha gente, já estou com o olho pronto, que eu fiz com a paleta da Huda. Maravilhosa, não faz mais do que a obrigação de ser maravilhosa, porque, né, minha gente, 65 dólares... não faz mais que a obrigação. Sem comentário, gente. Essa paleta é simplesmente maravilhosa, tanto de qualidade das sombras quanto de tons, assim, da escolha de tons. Acho que são tons muito maravilhosos. Tem essa tecnologia louca que eu falei pra vocês, essas sombras cintilantes. Bom, então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Eu vou começar aplicando um corretivo aqui pra servir como primer, que foi o que eu fiz ali do outro lado também. Esse é o Shape Tape da Tarte. Não optei por usar esse corretivo que já vem na paleta, porque eu vou usar ele com outra finalidade depois na maquiagem, como primer mesmo. Como primer
prime não, como base da sombra que eu vou usar na pálpebra. Porque como ele não tem muita cor, ele é mais transparente, eu prefiro que minha base de sombra anule a tonalidade da minha pálpebra. Gente, eu tô falando tanto, Jesus amado, acho que é o sono. Enfim, não vou selar, porque se eu selo, vão falar que é culpa minha, que a sombra não pigmentou, porque eu selei, blá 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 blá. Estou prevenida nesse vídeo. E vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Eu vou começar essa maquiagem usando os mesmos tons que eu usei, né, na paleta da Huda Beauty. Então eu vou começar com esse tonzinho aqui, o esfumado. Então eu vou pegar ele num pincelzinho de esfumado da Sigma, que tem no nosso kit de pincéis maravilhosos. Que inclusive, gente, se você é novo por aqui e não sabe, eu tenho um kit de pincéis com a Sigma, aquelas que já fazem o jabá no meio do vídeo, e tem na caixinha de descrição do vídeo o link para você conferir, porque o dólar está com um preço super acessível. Olha a pigmentação dessa sombra, tô impressionada. Muito pigmentada, tá esfumando muito fácil e ela tem um tom muito bonito. Ai, gente, eu amo esses tons, sério. Perfeita, simplesmente perfeita essa sombra, não tem nem o que falar. Já tá super pigmentado, já fez o papel dela aqui na pálpebra. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra paleta, que é vir com esse tonzinho aqui, que é um tonzinho mais puxado pro lilás, assim, mais frio, pra me ajudar a dar uma esfumada aqui em cima e a construir o degradê. Não é pra adicionar cor nem nada, é só pra me ajudar mesmo. Pronto, feito isso, agora eu vou vir pra sombra principal da pálpebra, que na verdade acabou sendo uma misturinha, mas antes disso eu vou vir com o primerzinho da paleta, vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra. Primeiramente, eu vou vir com esse tom aqui, que foi assim que eu fiz na outra maquiagem, depois eu me arrependi, que eu queria que ficasse mais escuro. Gente, olha a pigmentação. Eu vou aplicar aqui por cima. Eu quis fazer essa proposta de mais diferente, assim, de olho, com a pálpebra mate aqui em cima, tudo mate, porque geralmente nessas paletinhas mais baratas, o que a gente acaba sofrendo mais são com as sombras mates. Então eu queria ver bem, assim, as sombras mates em ação. E, por enquanto, tô me surpreendendo, assim, positivamente. Daí depois eu vou fazer a mesma coisa que fiz com a outra, que é vir com esse outro tom aqui mais escuro, tipo um berinjela, né, esse tom. E vou aplicar aqui por cima, que eu queria assim, uma coisa mais escura. E eu tô chocada, assim, que não tá caindo muita sombra, tá vendo? Tô trabalhando com sombras que são mais escuras e mesmo assim não tá caindo muita sombra aqui embaixo. Claro que aqui na pálpebra inferior já tá sujinho, mas isso é normal. Aconteceu a mesma coisa que quando eu fiz com a paleta da Huda. E aí eu vou voltar com o pincel de esfumar e vou ficar um tempinho agora aqui trabalhando pra deixar bem esfumadinho aqui e tirar essa marcação que acabou ficando. Bom, é isso pro esfumado. Agora eu vou pegar o tom mais claro da paleta, que é esse tomzinho de bege aqui, pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Eu não quis colocar brilho aqui, porque como eu já ia colocar brilho no cantinho interno aqui embaixo, eu achei que ia ficar assim muito over, sabe? Achei que ia ficar demais. Essa aqui eu já não achei tão pigmentada assim. Essa sombra na paleta da Huda é a minha sombra bege clara favorita, assim, da vida. Ela é perfeita pra iluminar abaixo da sobrancelha, pra fazer ponto de luz mate. Muito pigmentada, amo. E aqui no cantinho interno eu vou fazer um ponto de luz usando essa sombra aqui, com o meu dedo mesmo, que é uma coisa que eu percebi com a paleta da Huda. Essas sombras diferentes, cintilantes da paleta dela, ficam mais pigmentadas e pegam mais, assim, na pálpebra, aplicada com o dedo. Eu tentei aplicar de várias formas e eu achei que com o dedo foi a melhor de todas, assim, que pegou mesmo o brilho dela, por isso que eu apliquei com o dedo. Gente, aqui sim eu vou ter uma diferença assim maior entre as sombras, por quê? Porque a da, como eu falei pra vocês, a da Ruby Rose não tem esse brilho a mais, esse glitter a mais, então ela vai ficar um pouquinho mais apagada do que a sombra da Huda. Hoje eu fiz uma coisa que eu não gosto de fazer, que me dá agonia, que é fazer a pálpebra inferior logo, mas como é vídeo de comparação de paletas, então eu já vou fazer logo pra gente já comparar e já terminar o olho de uma vez. Então depois eu só termino a pele e volto com as considerações. Eu vou fazer uma limpeza aqui rapidinho, só tirar essa sujeira que acabou ficando aqui na pálpebra inferior e já vou aproveitar para dar uma recortadinha aqui também na sombra aqui de cima. Acabei esquecendo de gravar o take desse lado, mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz, então vocês vão ver. Eu voltei com o primerzinho, com o dedo mesmo, apliquei aqui na pálpebra inferior, daí eu fiz uma mistura entre esses dois tons, que foram os tons que a gente acabou misturando, né, na pálpebra. Apliquei aqui na pálpebra inferior, esfumando bem. Ai, gente, tadinha da Aurora, o dente dela tá saindo, ela tá tão agoniada. Ela tá acordando muito à noite, assim, às vezes só pra ir pro colo mesmo, assim, sabe?
Pra colar o glitter, eu vou usar esse fixador aqui, gente. O que ele tem de bom, ele tem de difícil de usar. Gente, ele é muito bagunceiro esse negócio. É o Fix and Finish da Ruby Rose. Ele faz muita bagunça. Eu coloquei aqui. Não tem como você trabalhar com esse produto com pouca quantidade, porque ele solta muita quantidade toda vez que você abre ele. Vou pegar ele aqui no pincel e vou aplicar aqui em toda a pálpebra, até aqui no cantinho interno. E vou vir nesse glitter aqui, que é o glitter mais clarinho. E vou aplicar aqui em toda a pálpebra inferior. Eu vou pressionando assim, pro glitter ir colando no negócio. Gente, voltei depois de 3 horas. Tive que ir lá fazer a Aurora dormir. Dei o peito, dormi um pouco. São 1h da manhã e vamos lá. Vou pegar o delineador em gel também da Ruby Rose. Já é tudo Ruby, 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 Ruby. Ele é assim. Ui. Não liguem para essas minhas piadas, gente. Vou pegar no pincelzinho chanfrado e vou fazer meu delineado gatinho. E aí, gente, eu só vou finalizar com esse delineador e com máscara de cílios e cílio postiço. Então eu vou pedir pro Vitor poupar vocês de escutar a minha voz e colocar uma musiquinha enquanto eu termino aqui para vocês. Gente, voltei com a maquiagem pronta já no jeito. Olha, não recomendo você fazer a pele depois de fazer o olho aqui embaixo, é péssimo, ficou horrível, mas tudo bem. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem o resultado final da maquiagem. Esse resultado final, gente, estou simplesmente chocada com essa paleta da Ruby Rose. Olhando bem no espelho de perto, eu consegui ver bem as diferenças entre os dois lados. Eu vou falar pra vocês o que eu vi, assim, que tá diferente. Primeiro, o tom do esfumado. Eu acho que o tom do esfumado do lado da Ruby Rose tá um pouquinho mais puxado pro roxo, assim, pro avermelhado. Então, tem essa diferença mais de tonalidade, né? Nem assim, de pigmentação, nem nada. É mais da tonalidade. Eu achei que as duas sombras mates são muito fáceis de trabalhar. Tem uma pigmentação muito boa, bem parecida, assim, de pigmentação. Eu acho que a diferença principal mesmo vai ficar por conta da tonalidade, como eu falei pra vocês. Acho que a única sombra mate que ficou devendo um pouco na pigmentação foi a sombra bege claro, que eu achei que essa sombra bege clara aqui da Ruby Rose ficou um pouquinho mais, não pigmentou tanto, sabe? Ela ficou um pouco mais transparente, digamos assim. Então acho que das mates foi a que eu menos gostei, que eu testei hoje. Com relação à sombra cintilante, eu já tinha mencionado pra vocês que ia ficar mesmo diferente, porque a sombra da Huda Beauty tem esse brilho a mais e ela fica até mais clara, assim, dá um pouco mais de destaque, fica mais iluminado do que do lado da Ruby Rose. Achei que ficou um pouquinho mais escuro do lado da Ruby Rose e com menos brilho. E com relação ao glitter, realmente o glitter da paleta da Ruby Rose fica um pouco mais grosseiro. Como ele é mais grosso, ele fica mais grosseiro assim na pálpebra e eu consegui ver bem a diferença com relação à textura. Além, é claro, da cor, porque as cores são diferentes também. Como eu falei, o glitter da Ruby Rose é mais avermelhado, assim, puxado pro vermelho, enquanto o da Huda é mais rose gold. E ele tem essa textura que é mais fininha, que se adapta melhor assim à pálpebra. Fica mais delicado, assim, digamos assim, na pálpebra, sabe? Não fica tão grosseiro quanto o glitter da Ruby Rose. Mas são detalhes. Como eu falei pra vocês, eu cheguei bem perto, assim, do espelho e consegui observar isso. Gente, sinceramente, eu tô chocada, tô muito impressionada com essa paleta da Ruby Rose. De todas as paletas que eu já testei da marca, essa é a melhor, com certeza. É claro que ela não vai chegar a ser um dupe, assim, perfeito da paleta da Huda. É impossível, gente, uma paleta de R$40 se comparar a uma paleta de R$400, claro. Mas, se você gosta dessa tonalidade, estava procurando uma paleta que fosse semelhante ao estilo do da Huda, pode comprar, minha gente. Pode comprar, que eu tenho certeza que você vai amar. A Ruby Rose realmente caprichou nessa paleta e a qualidade tá maravilhosa. Está super aprovada por mim, minha gente. É isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já testou essa paleta, conta aqui embaixo também qual foi sua opinião, se você gostou ou não. E se você já testou essa paleta, conta aqui embaixo qual foi sua experiência, se você gostou assim como eu também. Compartilha com as amigas, se inscreva neste canal. Muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima. Tchau!